E aí, galera, que Deus abençoe vocês, amém? Passando aqui para quê? Vocês já sabem, né? Compartilhar mais uma porção abençoada da palavra. Deus mandou, tem que obedecer, amém? E aí eu tava pensando no tema de hoje, já tava tudo na minha cabecinha. Aí Deus falou: não, você não vai dar esse tema hoje, não. Hoje você vai continuar o assunto de ontem, que foi falando sobre o medo. E eu falei: ok, Senhor, e o que é que o Senhor quer me falar, né? E aí eu tava lá na ginástica fazendo exercício e ele começou a ministrar a minha alma e me trouxe revelação, e me trouxe cura e eu chorei, Deus falou e eu queria compartilhar com vocês, amém? Me edificou muito, me abriu os meus olhos mais ainda sobre esse tema, me ensinou e eu quero passar para vocês. Em nome de Jesus, que possa edificar a sua vida também. Essa passagem é falando também sobre Pedro. Ontem, lembra, eu falei sobre Abraão com medo, que era o pai da fé, ele teve medo, ele é de carne e osso igual a gente. Falei sobre Pedro. Se vocês não viram, depois assiste o outro vídeo falando do medo, ok? E lá eu contava que eu botei algumas passagens falando deles com medo, e depois eu falei deles sem medo, deles aperfeiçoados no amor. Porque a palavra de Deus diz que o amor lança fora todo medo. E aí eles estavam aperfeiçoados no amor de Deus e foram libertos, conseguiram romper o medo. E aí Deus me deu outra passagem, hoje sobre Pedro de novo. Ele me mostrou outro versículo que mostrava outros medos de Pedro, amém? E esse versículo está em Mateus 14, de 22 a 36. Há pouco tempo atrás eu falei sobre esse mesmo capítulo, que foi no dia que eu recebi o diagnóstico do meu esposo. Compartilhei que a gente pode andar no sobrenatural de Deus, se a gente tiver com os olhos fixos nele, sem olhar as circunstâncias, a gente consegue, né? Mas Deus mostrou o outro lado desse versículo, é muita revelação. Gente, se encha da palavra, a lei, a Bíblia, porque lá tem resposta para tudo. Cada dia Jesus me surpreende mais e me ensina mais, e por isso eu fico tão feliz que eu tenho que compartilhar, porque não tem como. É bênção para mim, e o que é bênção para mim, eu quero que seja bênção para vocês, amém? Então, Mateus 14, de 22 a 36, fala lá sobre a passagem que Jesus andou sobre as águas. E aí Jesus me mostrou nessa passagem Pedro tendo medo também. Porque eu tinha falado de quando Pedro negou Jesus. Ele negou Jesus por causa do medo, lembra? E aí ele mostrou que, vou fazer um resumo da história, Jesus estava com os discípulos e com a multidão, e aí Jesus falou para os discípulos: olha, gente, vão entrando no barco, vão adiantando, que eu vou despedir a multidão e vou já me encontrar com vocês. E eles entraram no barco e Jesus ficou com a multidão, só que Jesus demorou. E aí começou a escurecer e começou a ventar e o barco foi levado para longe da beira da praia. Mas Jesus despediu o pessoal e não foi logo pro barco não. Jesus foi orar. Foi conversar com o Pai. E ele demorou nessa conversa. Quando ele desceu já era alta madrugada. Quando você for ler lá você vai ver. Mateus 14, 22, hein? E aí já era alta madrugada. E aí Jesus viu que o barco estava longe. Como é que ele ia fazer? O sobrenatural. Jesus foi andando sobre as águas. Imagina os discípulos lá dentro do barco, naquela escuridão, porque devia ser um breu, né, gente? Aquela escuridão. Tava ventando muito, mar agitado. Lá vem Jesus andando sobre as águas. Aí foi aquela gritaria. A palavra diz que eles entraram em pânico. Com medo. Com medo, é um fantasma. Gritaram, era um fantasma. Todo mundo imagina a gritaria que não foi. Se fosse uma ruma de mulher nesse barco, imagina, hein? Aí Jesus falou: se acalmem, não temam, não tenham medo, sou eu. Aí Pedro falou assim: se é o Senhor, faz com que eu vá até ti. Deu uma ordem e ele disse: venha. Jesus disse: venha. E ele olhou para Jesus e creu, e ele escutou a voz de Deus e ele creu. Então Pedro venceu o medo, que ele estava até há pouco tempo gritando ali com medo do fantasma, né? Desceu do barco, ele venceu esse medo. Desceu, imagina, gente, descer do barco nas águas, né, com o vento batendo forte, aquela agitação no escuro, mas ele venceu esse medo. Ele desceu,
e foi andando sobre as águas. Ele andou sobre o sobrenatural de Deus. Ele estava no sobrenatural de Deus. Ele venceu o medo e começou a andar no sobrenatural, gente. Olha que coisa mais linda. Ele foi o único que andou sobre as águas. Além de Jesus, claro. E aí o que aconteceu? Ele andando lá no sobrenatural de Deus, né? Olhando para Jesus. Daqui a pouco ele olhou para o lado. E aí o que aconteceu? O medo voltou, gente. Ele teve medo de novo. Tinha acabado de vencer o medo, teve medo de novo. E aí começou a afundar. Afundar. E aí Jesus socorreu, porque ele gritou, me salva, socorro, me salva. E Jesus pegou ele pela mão, o resgatou, o ensinou, disse, por que você teve medo, Pedro? Que pouca fé é essa? E aí, eu creio que eles foram pro barco, né? E aí depois foram viver a vida deles, fazer o que eles tinham para fazer, fizeram muitas missões. E Jesus com os discípulos foram fazer a obra que eles estavam fazendo. E eu creio que Pedro, uau, viu muitas maravilhas, muitos milagres, caminhou lado a lado com Jesus, operou junto com Jesus. Mas lá na frente, foi o que eu falei ontem, Jesus foi preso porque ele tinha que ser preso e ele tinha que pagar o preço por nós, porque ele quis pagar o preço por nós, ele quis morrer por nós. E aí, quando prenderam Jesus, Jesus já tinha até dito para os discípulos, olha, isso vai acontecer. Mas eu não sei onde é que eles estavam com a cabeça, que eles não absorveram isso, não se lembraram, esqueceram. E aí, Jesus foi preso e Pedro estava ali no cantinho e uma mulher olhou para ele e disse, ei, você é um deles. Ele disse, não conheço não. Você é daqueles que andavam com Jesus. Ele, não sei nem quem é. Aí veio outra e disse, ele fala até igual, é parecido demais, é deles. Ele, não sou eu não. O que aconteceu? Pedro negou 3 vezes a Jesus. Por causa de quê? Medo, de novo. Medo quando viu Jesus andando sobre as águas, medo na hora que estava andando sobre as águas, medo quando Jesus foi preso, porque o que eu falei no outro vídeo, eu acho que ele teve medo de sofrer a mesma coisa que Jesus estava sofrendo. E aí ele negou Jesus e lá disse que ele saiu chorando amargamente. Ele ficou muito triste, Pedro, muito triste. E aí o que aconteceu? Jesus pagou o preço, morreu, ressuscitou e hoje vive. E aí depois que Jesus, foi para a glória, disse que ia preparar lá um lugar para eles, Pedro perseverou na caminhada, buscando a Deus, buscando orar, buscando se reunir com os irmãos, ler a palavra. E quando eles estavam reunidos num certo lugar, orando e buscando a Deus, veio o Pentecoste, o batismo com o Espírito Santo tomou conta daquele lugar e eles começaram a orar, a profetizar, a falar em línguas. Foi aquele mover sobrenatural. O que aconteceu? Os marvados que estavam ali perto disseram, ei, vocês estão embriagados. E Pedro disse, não estou embriagado não, estou cheio do Espírito. E aí ele levantou com aquela força, porque ele estava cheio da presença de Deus, cheio do amor de Deus. Ele levantou com aquela ousadia, ele já não temia, porque aqueles eram os que tinham matado Jesus. E ele começou a evangelizar, falar da palavra, e ele disse, vocês mataram Jesus, mas a morte não pôde conter, ele ressuscitou, hoje vive, se arrependam. Olha só, gente, chamou os caras de assassino, correndo o risco de morrer. Mas ele não estava mais nem aí, porque ele estava tão cheio da presença do Senhor, do amor de Deus dentro dele, que para ele pouco importava se ele fosse apedrejado, se ele fosse preso. Tanto é que ele passou por várias provas. Você, quando for lendo a Bíblia, vê Atos dos Apóstolos, vê as coisas que eles passavam, e eles continuavam com ousadia, falando da palavra sem medo nenhum. Por quê? Porque eles estavam cheios do amor de Deus. E aí, meu Deus, eu meditando sobre essa palavra,
Aí eu comecei logo a chorar, né? Porque eu sou chorona por natureza. Gente, se acostume, viu? Não pense que eu tô deprê nem nada, não. Eu choro às vezes, sim, claro, quando eu tô triste, mas eu choro de alegria, eu choro por tudo, entendeu? Então, comecei a chorar lá e Deus falar comigo, e aí ele me lembrou. Eu falei, uau, sim, eu tinha tantos medos, né? Eu falei sobre a lista dos medos ontem. E quase todas elas eu tinha check, 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 tô dentro, tô dentro, tô dentro. Eu tinha todos esses medos. Medo do escuro, medo de ficar sozinha, medo de casar, medo de separar, medo de ter filho, medo de sofrer, medo de doer, de sentir dor. Medo, menina, era tanto medo. Medo do diabo, medo de Deus, medo de não conseguir fazer as coisas. Era medo. Olha, aí Deus foi me revelando, né? Quando eu tava lá na academia. Porque esses medos, graças a Deus, Deus já tirou muitos deles, muitos. Vez por outra ele bate na porta. Não tô dizendo que eu tô livre deles, não. Vez por outra eles voltam. Assim como voltou lá com Pedro, lembra? Pedro teve uma vez, dois, três. Ele volta, ele vai bater a porta, mas eu, em nome de Jesus, eu repreendo e mando embora. Eu digo, Jesus não nos deu o espírito de covardia, mas de ousadia. E a gente tem que lutar, entendeu? Aí Deus me fez lembrar que eu tinha muito medo. E um dos medos, né, que ele me revelou, ele me levou lá na minha infância. E ele disse, Leslie, sabe por que você tinha tanto medo? Porque você era muito insegura. Você não teve a proteção que você precisava ter, de se sentir segura, um lar seguro, de ter uma mãe e um pai ali pertinho de você protegendo. Eu não cresci do lado do meu pai, minha mãe sozinha teve que sustentar eu e os meus irmãos. Ela é uma batalhadora, eu não culpo ela não, mas infelizmente eu não tive a proteção que uma criança precisa, se sentir segura. Minha mãe tinha que sair para batalhar. E aí eu cresci mais na mão das empregadas, né? E isso causou insegurança, porque eu não tive aquilo que a criança precisa ter. E essa insegurança causou muitos medos, causou desconfiança. E a minha vida eu cresci assim, cheia de medos, de temores. E cresci também escutando que eu era burra quando eu era pequena. Você é burra. E uma das coisas que eu tinha muito medo, eu tinha medo na escola. Eu não entendi, era uma coisa escondida, estava no meu subconsciente, não era uma coisa que eu tinha consciência. Toda vez que eu ia fazer uma prova, eu tinha medo, eu tinha pavor, eu conseguia passar, mas era sempre com muita dificuldade. E além dessa insegurança que eu tinha, ainda cresci escutando que eu era burra, né? E até que um dia, cheia do amor de Deus, eu encontrei o Senhor e Ele começou a ministrar minha alma e começou a me libertar. E eu comecei a me encher mais, e Ele começou a me libertar mais. E eu consegui ir vencendo os medos, consegui. E esse medo da escola, eu vim romper agora já depois de velha, casado com filho. Eu tinha sonhos, temores fazendo prova, gente, para você ver o que é isso. Eu sonhava sentando para fazer uma prova, eu adulta, com medo de fazer a prova, aquela angústia sem saber o que fazer, até que Deus me revelou. E aí Deus me deu uma oportunidade de ser curada, voltar a estudar depois de velha. E aí eu queria muito, eu descobri que Deus tinha me dado esse talento de cuidar de cabelo, de beleza. E aí, só que eu queria fazer tudo direitinho, eu queria tirar a licença. E para tirar a licença eu tinha que estudar 1 ano e 2 meses. E aí eu descobri que para tirar essa licença, eu tinha que estudar, mas tinha outras matérias, não era só beleza. Eu tinha que estudar física, química, um pouco de anatomia, e toda semana ia ter prova, e aquilo criou meio que
um medo no meu coração. E Jesus disse, você vai enfrentar. Você vai conseguir. Gente, eu fui e foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu consegui vencer, eu consegui me sair bem em todas as provas. O curso foi maravilhoso e Deus ainda me deu a oportunidade na escola falar do amor dele, falar da palavra, testificar que era ele que estava fazendo tudo aquilo. Ele conseguiu me libertar de muitos medos. Eu sei que muitos ainda vão bater a minha porta e tem batido. Agora recente bateu, quando eu soube do diagnóstico do meu esposo de novo. Mas eu tô tão cheia da paz que excede todo entendimento. O amor de Deus entrou no meu coração e arrancou aquele medo. Por quê, gente? Porque eu tive encontro com o Pai. Ele me trouxe segurança de novo. Eu tô segura nele, eu consigo confiar nele. Porque eu sei que quem vai lutar essa luta não sou eu, é ele que vai na frente. Ele tá cuidando de mim, ele tá cuidando de todos os detalhes. Isso trouxe confiança ao meu coração. E eu tenho conseguido estar livre, viver livre, sem medo, sem aprisionamento, sem temor. O medo ainda vem e bate, mas em nome de Jesus eu mando embora. Tomo posse da palavra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quantas vezes ele não falou na palavra, não temas? É porque ele está conosco, ele cuida de nós. A gente só precisa entrar, mergulhar na presença dele, que ele muda a nossa história. Ele tira aquela insegurança, aqueles traumas, aquelas coisas que a gente tem, que a gente nem sabe, mas se a gente buscar a presença dele, ele revela. Ele me revelou. Eu não me lembrava dessa história de quando eu era pequena. Ele falou, sabe por que você era insegura? Porque você não teve o cuidado, a proteção que você precisava. Isso lhe trouxe insegurança desde pequena, medos desde pequena. Mas eu quero dizer que eu tô hoje aqui com você. Ele falou pra mim, né? E ele está, e eu sinto, a presença dele é palpável. É inexplicável, no meio dessa turbulência que eu tô passando com meu esposo, eu tá rindo e assim falando. Eu choro, eu rio, mas eu quero dizer pra vocês, gente, eu não tô triste. A gente está vivendo os melhores dias apesar das circunstâncias. Amém? E eu queria chamar alguém que tem sido muito provado, porque quando você escuta um diagnóstico de câncer, vem milhares de medos, tanto para mim, que sou a esposa, como os filhos, a família, e principalmente o diagnosticado. E eu queria chamar meu esposo para ele poder compartilhar um pouco para vocês de como ele tem conseguido vencer esse medo, amém? Amor, vem aqui um pouquinho. Oi, pessoal! Eu sou o José Medeiros, o esposo da minha rainha aqui, minha princesa maravilhosa. E como ela estava falando, nós estamos realmente vivendo dias maravilhosos, apesar das circunstâncias, apesar das aflições. Quero contar um pouco do meu testemunho, quero ser rápido, porque sei que vocês têm muitas coisas para fazer, mas persevera que vale a pena, ok? Para que vocês entendam um pouco, faz mais ou menos quase 20 anos que eu venho numa roda viva, trabalhando muito, quase 12 horas por dia, todos os dias, de 5 da manhã e 5 da tarde. E nesse meio tempo eu pensava que eu estava fazendo o bem, porque correndo atrás para suprir minha família, né? Mas na realidade eu tinha medo de não ter o suficiente, não confiava em Deus na realidade, né? E por isso estava nessa roda viva. Então Deus tocou o coração da minha esposa um certo dia para me levar no médico para fazer uns exames, pois já fazia algum tempo que eu não fazia nenhum tipo de exame. Estava nessa roda viva e você sabe, amanhece o dia, você começa a ter muita coisa para trabalhar, já deixou alguma coisa do dia anterior e vai seguindo, né? Então ela me levou no médico e o médico me mandou uns exames de laboratório, fomos fazer os exames, depois fomos receber os resultados. Quando chegamos aí, no médico, o médico até me parabenizou porque falou que minha saúde estava perfeita. Tinha só um pouco problema com colesterol, mas por causa da minha idade ele me falou para mim fazer uma colonoscopia. E foi na colonoscopia que foi descoberto o câncer.
Mas eu estava tão ocupado que nem percebi a gravidade do assunto. Eu simplesmente falei para minha esposa, porque começou a ligar muitos médicos para mim, cirurgião, e eu sem entender muito. Então, eu falei para ela, olha, marca na sexta-feira, porque na segunda-feira eu tenho que voltar a trabalhar. Não entendi a gravidade da coisa. E nesse meio tempo, no meio da cirurgia, Deus voltou a falar comigo outra vez, porque eu tive que parar o meu trabalho, tive que sair do trabalho, porque a coisa era séria. E passei mais de um ano fazendo tratamento. E por estar ouvindo a Deus, eu sei que Deus está nessa situação, Ele está sempre conosco. Então eu tinha certeza que eu já estava curado. Então quando nós fomos receber o resultado dessa vez, chegamos lá, eu já estava certo que estava esperando simplesmente receber o resultado para poder dar um testemunho na igreja. O que acontece? Quando nós chegamos lá, o médico chegou e já foi falando sobre um tratamento. E eu fiquei assim, sem entender, né? Porque eu estava certo que estava tava indo lá para receber uma bênção e para contar e dar um testemunho, gravar um testemunho, estava tudo ok. Só que a coisa tinha piorado, tinha se espalhado pelo corpo, tinha espalhado muito mais. E ele estava lá dizendo, olha, aqui a ética médica aqui dos Estados Unidos está aconselhando esse tipo de tratamento que está muito bem, não sei o que e tal. Aí minha esposa também estava assustada do outro lado e perguntou, espera, mas o que você está querendo dizer? Quer dizer que não curou? Não, essa doença não tem cura. Ele falou assim, né? Porque o caso dele é metástase, né? Ele já tinha, no primeiro tratamento, a gente já sabia que era nível 4 do câncer e ele já tinha tido metástase. Só que na primeiro processo eles nos animaram bastante, mas esse último médico ele deu esse diagnóstico que realmente não tinha cura, era realmente só um milagre que podia mudar esse diagnóstico, que a gente teria que fazer uns tratamentos para reduzir e se ocorresse um milagre, sumiria, né? E é o que a gente tem se apegado. Amém? Isso. Mas nesse meio tempo, como a minha esposa mesmo está testemunhando aqui, nós temos vivido os melhores dias das nossas vidas. Porque eu estava numa roda viva tremenda, quase 20 anos, sem tirar férias e trabalhando feito louco. E agora nós estamos ouvindo o Senhor, estamos com uma vida tranquila e estamos vendo a mão de Deus, porque a vida abundante mesmo é vida cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. É quando você escuta a Deus. Isso é que nos dá vida abundante. A palavra de Deus fala que onde o Espírito de Deus está, aí a vida e a abundância de vida, porque Deus é vida. E uma coisa, eu queria deixar um versículo para vocês, apesar de todos esses problemas, que um versículo, primeiro Deus me deu um versículo que me marcou bastante, ele me deu Romanos 8:28, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo os seus propósitos. E um outro versículo é que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então Deus está conosco e por isso nós decidimos começar a dar o nosso testemunho, porque temos certeza que pode edificar pessoas que têm passado por esse tipo de problema que eu tenho visto nessa minha caminhada mesmo. Eu vi muitos desistirem, ficarem para trás e eu quero dizer que vale a pena confiar nesse Deus, que Deus já estendeu a nossa vida, porque se eu não tivesse usado a minha esposa para me levar naquele dia lá, eu não teria vivido nem 2, 3 meses, então eu já estou vivendo mais de ano. Deus está estendendo, os milagres já estão acontecendo, já aconteceram, estão acontecendo e vai acontecer muito mais. E eu quero trazer essa palavra para vocês que estão passando por algum problema, que estão passando com algum medo, para que confiar no Senhor, que Ele é a vida, Ele, Amém. Não importa o tempo que você viver aqui, viva com Ele. Amém? Deus abençoe vocês. Amém. Então, e aí, por incrível que pareça, com esse diagnóstico, a gente poderia estar cheio de medos, porque o medo bate a porta, gente. Ele bate, né? O que vai acontecer amanhã? Será que ele poderia ficar, né? Quantos dias eu vou viver? O que eu vou fazer? Será que vai doer?
e ficar naquele negócio e ser consumido. E eu também podia estar nessa dor também, porque dói. Mas a gente escolheu buscar o Senhor. A gente escolheu escutar a voz de Deus, assim como Pedro. Estava ali temeroso dentro do barco, viu aquelas... Porque aquele cenário lá de Pedro no barco, de madrugada, uma ventania, e viu um ser voando, andando sobre as águas, parecia um filme de terror, né? Para quem não está acostumado a ver aquilo. Mas a gente, quando tem medo, a gente vê até coisa que não é. Porque eles pensavam que era um fantasma e não era, era o Senhor. Essa prova que a gente está passando, o Senhor permitiu. E a palavra de Deus diz que os planos que Ele tem a nosso respeito são planos de paz e não de mal. Então, se você é dele e está passando por uma prova, busque Ele, busque escutar a voz dele, que você vai conseguir andar no sobrenatural. Pedro buscou ele, escutou a voz dele e começou a andar sobre as águas e começou a andar no sobrenatural. Venceu o medo, caiu de novo, mas depois ele se levantou e levantou sarado, cheio do Espírito Santo. E lá ele começou no Pentecoste pregar, cheio do Espírito Santo, e não tinha mais medo de nada, e era feliz e pleno, porque ele estava cumprindo aquilo que Deus chamou ele para cumprir, amém? Então, gente, é possível vencer o medo, é possível vencer o medo. Vamos enfrentar esse medo, mas com a força de Deus. Que você busque o Senhor e pode ter certeza que Ele vai te encher e você vai ter a ousadia de enfrentar. E não recuar, e não se fechar, e não se abalar. Que Deus abençoe você, que encha você de fé. E se lembre, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que Deus abençoe vocês.